Olá, quinto ano. E aí, preparado para a lição de número 11? Bom, hoje a lição de número 11 está falando sobre o quê? Filhos, herança do Senhor. E a história é uma história muito conhecida. Eu tenho certeza que você conhece. Aí na Bíblia, em 1 Samuel de 1 a 3. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Provérbios 23, verso 24. Qual é o filho correto? É o filho que faz o quê? A vontade do Senhor em tudo, não é? É aquele que obedece, é aquele que ajuda, é aquele que está sempre pronto a fazer as coisas certas nas horas certas. E aí na lição de vocês aí de número 11, diz que os filhos são a herança do Senhor, não é mesmo? Então, Ana e Eli são dois personagens bem fortes nessa história. Por quê? Porque Ana era uma pessoa muito temente a Deus e Eli também. E nós vamos ver caminhos diferenciados para Ana e para Eli. Então vamos ver? A oração de Ana é atendida. Todos os dias, Ana orava pedindo a Deus que lhe desse um filho. Ela foi ao templo e orou mais uma vez. E ela prometeu que se Deus desse um filho para ela iria educar ele para servir a Deus. Olha aqui. Sempre Ana em oração, não é mesmo? Deus a ouviu a oração de Ana e Samuel nasceu. Ela cumpriu a promessa que fez e Deus levou o pequeno Samuel para ajudar o sacerdote Eli no templo. Então, gente, Eli sempre estava ciente da situação de Ana, né? Em relação a ter um filho, a essa petição. Mas antes disso, Ana orava muito e ninguém sabia o que Ana queria. E Ana demorou muito para que tivesse um filho. Mas as pessoas até desconfiavam de Ana, achavam que ela estava com algum problema. Porque ela falava em voz alta, e estava sempre se comunicando com Deus. Mas na realidade ela estava pedindo a Deus, estava em petição. Ela era uma pessoa muito fervorosa. Bom, continuando, Samuel era muito pequeno ainda, mas ele já servia com muito amor o Senhor desde cedo. Ele era uma criança muito obediente e muito temente ao Senhor. Ele fazia todas as coisas que o sacerdote Eli pedia, relacionado agora ao templo, né? Não à casa, porque eles estavam morando lá junto com o sacerdote. Olha aqui. Sempre atento, Samuel obedecia sempre ao que ele chamava. Não resmungava, não respondia, não brigava. Ele era uma criança que Deus se alegrava com ele pelas suas atitudes. Ele ouviu alguém chamado por ele 3 vezes. E então ele falou: Samuel, na próxima vez que você ouvir o seu nome, responda: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli era uma pessoa que sempre estava ali pronta a dar conselhos, a ajudar. Quando Samuel ouviu novamente o chamado, ajoelhou-se e respondeu como Eli tinha dito. E a partir daquele dia, Deus falou muitas coisas importantes para Samuel. Mas nós queremos dizer que essa história não parou aí. Eli tinha filhos, mas diferentemente de Samuel, os filhos de Eli não ouviam Eli. Eles sempre desobedeciam, sempre não estavam prontos a ajudar. Quando o pai falava uma coisa, eles faziam outra. E Eli, de certa forma, permitiu que isso acontecesse. E o templo era um lugar muito sagrado, não é mesmo? Bom, Deus não ficou feliz com a atitude de Eli. A Bíblia conta que Deus fez uma transferência, né? Ele tirou Eli e no lugar preparou quem? Samuel. Mas ele não era uma boa pessoa? Sim, ele era sacerdote. Mas seus filhos não conseguiam caminhar com ele. E de certa forma ele permitia que as coisas erradas continuassem ali.
aqui nessa lição de número 11, né, que fala sobre a herança do Senhor, conta um pouco mais sobre essa história. Nós sabemos que os filhos são presente do Senhor. Eles são uma bênção. Então, por isso, deve ser a alegria do pai e da mãe, não é mesmo? Mas para ser uma alegria, os filhos devem fazer o quê? Devem obedecer aos pais para que também tenham bênçãos e vivam por mais tempo aqui na terra. Você agora vai preparar, né, sua lição, que é a lição de número 11, da página 75 e 76. Vai dar uma lida, né, e vai resolver depois me contar detalhadamente essa história com as suas palavras, certo? Na próxima lição eu conto com vocês, para que vocês possam estar fazendo, né, junto comigo, essa releitura da lição de número 11, Filhos, Herança do Senhor. Eu sei que você consegue. Essa releitura tem visões diferentes, não é mesmo? Nós vamos estar podendo discutir esse assunto e falando um pouco mais sobre essa questão da herança do Senhor. Certo? Bom, então eu espero que você faça a atividade da folha, recorte, cole no caderno e capriche, porque na aula que vem a gente vai continuar com mais um teminha. Fiquem com Deus e tudo de bom com vocês.